gente tinha falado, né, essas duas aulas vão ser algo um pouco mais histórico, né? Bem legal para uma escola bíblica também a gente ver isso. Talvez a gente traga mais. Diga, pastor. Bloco 3, né? Isso, exatamente. Talvez seja legal, né, a gente trazer mais questões históricas assim. Eu acho que Sim, encaixa bastante no tema de uma escola bíblica. sim, Além, né, do estudo mais cuidadoso, né, sim, sim. da Bíblia e de trazer temas diferentes assim. Aham. Você tem alguma coisa para comentar, Lina? Não, Não? não. Então, bom, antes de fazer essa pergunta, né, de por que houve uma reforma, eu acho que a primeira questão é o que foi essa reforma, né? O que a gente entende, né, por reforma protestante? Alguém tem alguma ideia? Lembra? Isso daí geralmente é estudado na escola até, né? É isso. Algumas questões assim que são abordadas. Foi um fato muito relevante historicamente, né? Então, alguém lembra alguma coisa? Sabe o que significa isso? Pelo que eu me lembro mais ou menos assim por cima, é uma revolta que existia, porque na igreja de antigamente, que falava que é o catolicismo, tudo, eles faziam cobrança de indultos, tinha algumas coisas que eram que não era de acordo, né, com, com o cristianismo, né, que eles cobravam para esses indultos seriam o quê? Você pagava para os seus pecados ser abonado, sabe, perante Deus, né? Esse tipo de coisa, né? E tinha outras também coisas, então, pelo que me lembro, Martim Lutero, que era um padre na época, lá, ele se revoltou com a igreja por causa disso. Então, ele queria uma reforma que fosse realmente seguisse realmente aquilo que está escrito na Bíblia, né? A palavra. E a igreja, na época, ela desviou demais. Ela tinha um poder Sim. muito forte na época. E o que aconteceu era que houve essa revolta, a revolta protestante, que é a reforma, né? Mais ou menos isso que eu me lembro. E é mais ou menos isso que eu lembro, irmão. Amém. Amém. Eu acho que foi uma É. excelente introdução. Parabéns, tio. Obrigada, tio. É Uma excelente verdade. memória. Sim. Alguém tem mais alguma coisa para acrescentar aí? Tem mais alguma Não. uma coisa que saiba, que ouviu falar? Apesar de que eu acho que essa introdução foi Ficou excelente. ótima. Sim. Então, pelo que realmente, assim, houve uma revolta, né? Uma revolta do povo com as mudanças, né? Tanto de comportamento como na verdade, até hoje tem, né? A divisão, uma divisão que teve, né? Na época. E aí o povo saiu na rua para fazer o protesto, realmente, para ver a mudança, né? A reforma. O povo se revoltaram, né? Com certas mudanças, né? Até hoje tem as divisões, né? Na verdade, nesse caso não foi tanto. Não foi um Não foi bem cisma. revolta. É. É, a ideia, bom, a gente vai falar um pouco sobre isso. A ideia nunca foi um cisma, né, uma divisão. Era uma Isso. reforma mesmo, era que a igreja voltasse pro lugar de onde ela não tinha que ter saído. Mas aí, no caso, a instituição que dominava na época não quis voltar para o lugar certo e daí houve uma divisão. Então, bom, acho que a gente pode prosseguir aqui. Isso. Então, de fato, a gente tinha problemas sérios. Isso a gente está falando ali em torno de 1400, 1500, ou seja, a gente já tinha aí é, mais de um milênio depois de Jesus, depois da igreja primitiva. Então, a igreja cristã ela passou por diversas situações ao longo do tempo. Então, ela passou
desde um período de extrema perseguição no mundo Isso. até um período, como era esse, né? É. Que ela era praticamente hegemônica por toda a Europa, né? Pensando, Exatamente. aí a gente já tinha tido algumas divisões, né? De igreja ocidental e igreja oriental, Sim. mas na Europa ocidental a gente tinha a Igreja Católica, né? A instituição católica como sendo como tendo o domínio sobre todos os lugares ali, sobre todas as coisas. Isso. E então, por haver esse poder gigantesco dessa instituição, ela fazia o que ela queria. Isso. Então, você tinha abusos, né? Então, pessoas eram mortas por qualquer tipo de discordância, inclusive não só religioso, Não só né? religioso, né? Eles tinham aqueles inquisições, né? Uhum. E nesse período de inquisições, qualquer pessoa que proferisse ali algum conhecimento a qual a igreja fosse contrária, né? Tanto na parte ali, como você falou, religiosa, né? Quanto, por exemplo, a pessoa acreditar no conhecimento científico. Aí, Não é nem acreditar, né? Ela não, faz mas uma descoberta uma descoberta científica. científica e não, mas eu digo isso porque naquela época, né? Uhum. A igreja ela acreditava que a ciência e a fé elas não poderiam coexistir. Então eles queriam anular toda a ciência. E eu acho que é uma questão importante para a gente sempre refletir sobre que Deus é o criador da ciência. Então, assim, claro, a ciência é feita para Deus, né? Nunca para servir a si mesmo. Exato, nunca para servir a si mesmo, mas é algo para a gente pensar, para a gente não achar que a ciência é inimiga de Deus, porque ela não é. Amém. E aí então tinham esses desmandos, então muita gente, né, foi queimada, assim, sofreu muita tortura por conta desses desmandos da, da igreja, né, da igreja Católica, da católica, instituição da católica, né? instituição. Nessa época é um pouco difícil da gente conseguir não distinguir, mas separar em palavras aquilo que é a igreja e aquilo que é a instituição humana católica, né? Sim, O papado romano, né? sim, Inclusive, né, quem questionasse o papa, a chance de ser morto era muito grande. é, Aí, além disso, tinha aquilo que o tio Cláudio falou, né, que o irmão Cláudio falou, a igreja vendendo papéis que prometiam o perdão de pecados, ou vendendo também relíquias, relíquias, bens que prometiam uma proximidade maior com Deus, ou um benefício espiritual, religioso, seja lá o que for, venda até mesmo de cargos eclesiásticos. Então, alguém que pagasse bastante podia se tornar na época não era pastor, né? Mas sei lá, um sim, bispo, sim, ou alguém de proeminência dentro da igreja, que é um absurdo. sim, Ou mesmo alguém que pagasse poderia conseguir lá um pedaço de uma terra do céu. Ou um pedaço da. Então, imagina, gente, assim. E por isso que é importante a gente voltar para voltar e ver um pouco da história, porque muitas coisas se repetem. sim, Infelizmente, ainda hoje tem gente que vende coisinha é, prometendo uma bênção maior, prometendo exatamente. uma maior proximidade com Deus. Se a gente vê muitas coisas que a gente apresentou aqui, são coisas que estão acontecendo hoje. E a gente precisa ficar muito ligado, né, na palavra do Senhor e também na história, porque ele apresenta a história para que a gente veja e também reflita sobre, para a gente não permitir com que isso aconteça novamente com a gente, né? É muito importante isso, porque essas coisas eram formas de ou dominação, né, das pessoas ou manipulação, né? E tudo isso acontece a partir do momento no qual a igreja se afasta da Bíblia e Exatamente. coloca a sua própria ideia
o seu próprio plano, né, de poder, de domínio, Sim. imposto sobre as pessoas. Então, uma das coisas que a gente vai ver depois é que, dentro das ideias da Reforma Protestante, uma das bases, um dos pilares é somente a Escritura. Amém. Porque toda a fonte de ensino da igreja tem que ser a Bíblia. Tudo que vem de fora dela precisa ser tratado pela Bíblia, precisa ser avaliado pela Bíblia, porque Exatamente. é da Bíblia que a gente tira aquilo que vem de Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Isso. E uma coisa também importante que a gente tem que falar aqui. Isso é mesmo. Deus não deixou de cuidar da sua igreja. Amém. Porque a gente pensa, nossa, a igreja ficou nessa catástrofe lá em 1500, então Deus, sei lá, ficou por 1000 anos sem cuidar da igreja. Não. E não foi assim. A gente vê nessa instituição se degradando e se afastando daquilo que deveria. Mas ao longo de toda a história, Deus foi levantando pessoas, Deus foi incomodando cristãos para denunciar esses problemas. E os problemas estavam crescendo e Deus foi colocando pessoas para falar, não, isso está errado, não pode ser assim. Daí a gente sempre lembra de Lutero, né? Que foi assim, um dos ícones da Reforma Protestante. Mas existiram outras pessoas, né? Que Deus foi incomodando ali e trouxeram, né? E, na verdade, muitas se arriscaram sua própria vida. Sim, sim. Algumas morreram. Exato. Mas não deixaram de dar esse testemunho. É verdade. Então, a gente tem no século XIV... Século XIV, em torno de 1300 e qualquer coisinha. Exatamente. A gente sempre pensa assim, o século, você põe, então, igual 14, aí você vai tirar sempre né? E vai pôr pra trás, tá bom? Porque é assim, né, que eu, assim... Mais ou menos. Tá bom, é só uma explicação para os irmãos entenderem ali a contextualização e mais ou menos uma provável data, tá bom? Mais ou menos uns 200 anos antes de Lutero, antes de Calvino. E aí, então, você tinha o John Wycliffe, né? Pode ir, por favor. Aí depois você tem no século XV, que aí é aquela questão lá que a gente falou hoje, uns 100 anos depois. 100 anos depois, que ele também, Deus o incomodou, né, para falar dessas coisas que não estavam certas. Pode ir, por favor, para seguir. Aí depois, no século XVI, vocês vejam que foi ali vamos dizer assim... Uma coisinha. Não tá passando. Ai, não depois agora sim. Gente. Aê! Obrigado. Bom, tá. Agora que eu vi aqui. Bom, então, gente. Então, aí a gente vê que no século XVI foi onde teve a maior ali concentração, né? Que realmente Deus incomodou, né? Assim, mais pessoas, vamos dizer assim, né? E mostrando que realmente, como você falou, ele já estava cuidando, ele sempre cuidou, né? E sempre buscou isso, né? Que houvesse essa mudança, né? Alguns comentários aqui. Isso, Primeiro, isso. esse cara aqui, o Jean Hus, morreu por questionar a Igreja Católica. Então, era uma época que, sim, se você falasse a Bíblia, você podia morrer. E morrer por alguém que deveria estar defendendo a Bíblia. Só que daí tem uma outra questão, né? É importante, que daí a gente pode pensar, nossa, mas então quer dizer que a igreja estava tão deturpada assim, então ficou sei lá quanto tempo sem ter gente salva, por exemplo. E não é assim. A gente pode ter a tranquilidade de que Deus guardou os seus durante aquele período, apesar da má liderança que existia. Mas graças a Deus que ele preparou pessoas para questionarem e para apontarem os erros para que houvesse mudança. Amém. E aí a gente vai falar um pouquinho mais aqui da história do Lutero. Isso.
E o irmão Cláudio já comentou um pouquinho, né? A gente não isso. precisa entrar tanto a fundo, mas a gente pode entrar um pouco mais na parte, não só nos efeitos, mas naquilo que aconteceu ali, né? Isso. Então, Então, tá. Martinho Lutero, né? Então, tá? A gente, ele foi, como o irmão falou, né? Ele foi um monge, né? Que ele teve o contato ali com as escrituras, né? E conforme ele ia lendo, ele ia percebendo coisas que ele via ali que não estavam de acordo, né? E coisas ali, porque ele tinha contato, né? Ele estava dentro do meio, né? E então ele via muitas coisas acontecendo que não estavam certas, né? E aí, dentre os textos, né, que ele leu, né, mas um que o chamou muita atenção e que ele realmente entendeu que precisava haver uma mudança real e uma mudança total por parte da Igreja Romana, né, foi Romanos 1,17, que fala, né, que o justo viverá pela fé. E isso foi um marco importante na vida do Martinho Lutero, porque ele entende que realmente havia necessidade de uma mudança real. Então, se é pela fé, não é por comprar indulgências, relíquias, né? Não é por comprar ali um pedaço do céu, né? Eu pagar para ter o perdão dos pecados. Então, ele faz esse questionamento, né? E aí, então, por conta desses questionamentos, ele escreve as 95 teses sobre o poder e a eficácia das indulgências, né? Que foi no dia 31 de outubro de 1517. Foi nessa data, né? Uma data muito importante, onde houve esse marco aí para nós, para o nascimento da Igreja Protestante, né? Porque nós protestamos por isso, né? Por isso que é protestante, porque a gente a base ali da Igreja Protestante são essas 95 teses, porque elas que firmam ali, né? E assim, claro, sempre baseadas na Escritura, na né? verdade, assim, não é nem que... Essa data, na verdade, não foi uma data que marcou tanto o início da Igreja Protestante, mas foi um evento importante. Sim. Foi uma situação importante Isso. na qual houve um questionamento público, né? Isso. Sobre essa questão das indulgências e de pagar para ser salvo. Exatamente. E daqui o 31 de outubro, né? O pessoal às vezes fala, o mês da Reforma Protestante, o dia da Reforma Protestante, 31 de outubro. E como eu falei, né? Os 500 anos foi em 2017. Mas a grande questão aqui é que Lutero ele levanta essas 95 teses. 95 teses é coisa, assim, é muita coisa. Muita coisa mesmo. Mas a ideia dele não era rachar a igreja ali, não era dividir. Ele queria uma reforma. Ele queria que a igreja mudasse. Exato. Lembrando, né? Ele era um monge da igreja católica mesmo, né? Sim. Então, a ideia... Deus chamou a atenção dele e falou, olha, tem coisa errada aqui. Ele entendeu que tinha coisa errada e falou, a gente tem que mudar. E daí botou todos os pontos lá. E a questão é que essas 95 teses, esses 95 pontos foram levados para frente lá, chegou até o Papa. Então, Diga. uma coisinha. Por coincidência, dia 31 de outubro, eles vão comemorar o dia de Halloween. Tudo para encobrir aquilo que Deus fez de bom.
Entendeu? É Glória a Deus. Deus é maior. Amém. na verdade. É verdade. É verdade, é. Talvez a gente não pode afirmar, né? Não, uma Não, coisa, né? uma data Não não. tem a ver com a outra. Mas é uma coisa interessante para que a gente passe a refletir. Não o 31 de outubro como Halloween, porque muitos falam, ai, Halloween, né? Que a gente sabe que não é uma comemoração legal, né? Mas a gente pode ter uma nova visão sobre essa data. Uhum. E ser uma data, ao invés de a gente ficar, ai, né? A gente, com pesar, mas a gente pode pensar, nossa, foi um período em que Deus estava Cuidando da sua cuidando igreja. da sua igreja, cuidando de cada um de nós. Cuidando de nós. De nós, né? Bem lembrado, pastora. Muito bem, obrigada. A questão é que, assim, apesar da ideia de Lutero não se rachar ali Isso. a igreja, aconteceu que no ano seguinte lá esse tema foi levado lá para as instâncias superiores da Igreja Católica e o pessoal considerou Lutero como um herege e mandaram ele embora da igreja. A questão é que muita gente, isso daí ganhou uma notoriedade muito grande, né, dentro da Europa. Muita gente, não só na Alemanha, né, Lutero ele era alemão, né? Isso. Mas não só na Alemanha, na França, na Holanda, na Suíça, em alguns outros países, ali na Inglaterra depois. Muita gente se identificou porque também Deus estava chamando a atenção dessas pessoas para esses problemas e acabou havendo uma identificação, né, de ideias. Isso. Então, apesar, né, de um revés dentro da instituição ali, muita gente, levantada por Deus, claro, né, começou a defender isso mais publicamente. Isso. E as pessoas retornaram, né, às escrituras, o que é algo muito bom. Então, como consequência, né, a gente tem 3 consequências principais aí desse período, dessa situação, né, em geral. Então, a primeira é que a gente tem o surgimento de comunidades cristãs independentes do papado romano por todo o mundo ocidental. Então, a gente vê ali na Europa e depois nas Américas e depois acaba espalhando, né, pelo mundo todo, o surgimento de comunidades cristãs independentes. Então, a gente tem aqui, como a gente chamaria hoje, né, diversas igrejas que são independentes entre si. Elas não respondem a uma liderança suprema única, mas que a gente entende que todas elas são a Igreja de Deus. Amém. O conjunto dessas igrejas forma o corpo de Cristo. Amém. Então, a gente é casa de Deus individualmente, mas a gente, como igreja, é casa de Deus também, né? Amém. E isso é algo maravilhoso. A gente consegue reconhecer irmãos, apesar da distância geográfica. E isso é algo muito bom. É verdade, amém. Então, essa é a primeira parte. Segunda parte, que é muito importante, quer falar? Sim. A segunda parte é que houve um incentivo à tradução e à distribuição da Bíblia. Então, assim, quando eles falaram, não, as pessoas precisam entender, precisam ter acesso à Bíblia, né? Então, o que eles pensaram? A Bíblia, ela era falada ali, lida, sempre em latim, né? E aí, com isso, as pessoas, elas não entendiam o que isso queria dizer. E aí, então, eles começaram ali a traduzir, né? Fazer a tradução e a distribuir a Bíblia, né? E, claro, né? Também com o auxílio lá da imprensa. Imprensa, né? Que surgiu ali. Então, isso facilitou muito a distribuição da Bíblia, né? Porque eles conseguiam fazer vários exemplares e distribuir à população. Assim, existem documentos que conseguem mostrar que já existiam algumas versões da Bíblia em língua mais popular em outros idiomas. A questão é que isso era muito restrito. Não era algo que era de acesso à população. E
após a reforma, né, um dos intuitos maiores que o pessoal, os reformadores tiveram, era que as pessoas pudessem ter acesso à Bíblia. Isso é algo que a gente tem que valorizar muito, porque a gente, primeiro, hoje, a gente tem a Bíblia até no celular, né, no tablet. Verdade. É fácil da gente comprar uma Bíblia, é algo barato, inclusive é incentivado, né, as sociedades bíblicas ao redor do mundo, inclusive a nossa Sociedade Bíblica Brasileira e outras editoras que também fazem Bíblia, elas buscam, né, ter essa facilidade de acesso à Bíblia. Isso começou lá atrás e a gente não pode jogar fora essa oportunidade que a gente tem de ter uma Bíblia na nossa mão, sabe? A gente tem que aproveitar. E por isso, né, nesse incentivo, né, nesse desejo que o pessoal já tinha já há 500 anos atrás, a gente continua nele, a gente continua falando. Todo mundo tem que ter acesso à Bíblia, todo mundo tem que ter não só o direito, mas tem que buscar o conhecimento da palavra de Deus. E isso daí, então, né, tem toda a questão de cada pessoa poder ler, poder conferir aquilo que está escrito. Isso é algo bom para quem ensina e é bom para quem é ensinado. É bom para quem ensina porque o ensino pode ser conferido pela Bíblia. Assim como os bereanos fizeram lá com Paulo, né? E é bom para quem é ensinado porque pode olhar na Bíblia e falar: nossa, o que eu estou aprendendo está escrito aqui mesmo. Amém. Isso é algo essencial. Uma coisa que é uma consequência dessa consequência é que nessa época, em 1500, era difícil que as pessoas soubessem ler. A grande maioria das pessoas não tinham acesso à alfabetização, à escola. Sim. Então, a gente tem diversas pessoas dentro das igrejas evangélicas protestantes da época se dedicando a sua vida à alfabetização de outras pessoas. Inclusive a esposa do Martinho Lutero, a Catarina Vambora, né? Ela era uma alfabetizadora. Então ela trabalhou isso daí para as pessoas conseguirem entender a Bíblia. E isso desde crianças até adultos, até velhos. Então a gente vê uma relevância muito grande aqui e algo que é um papel também, é bom que a igreja também se dedique a isso por causa dessa... para incentivar o estudo da Bíblia. Diga, pastor. Nossa, faz um barulhão aqui alto. Exortando-vos uns aos outros em amor, né? Se a gente não lê a palavra, como que a gente vai exortar os outros? Às vezes a gente quer exortar, mas não lê a Bíblia. Então precisa ler a Bíblia para ganhar o conhecimento de Deus, para poder exortar uns aos outros em amor. Às vezes a pessoa quer muito exortar, mas ela não quer trabalhar e ler. Precisa ler. E aí ela lendo, ela vai ser uma bênção na igreja onde ela estiver. Verdade. Ô pastora, eu acho que é o seu fone que está desconectado. Tira. Tá? É que estava saindo pelo alto-falante, mas tudo bem, dá para continuar. Nossa aula já está acabando já, então... Agora não está mais fazendo barulho. Amém. Outra coisa que eu queria falar, né, que isso sempre ocorreu assim, mas é bom a gente ver, né, na história, né? Por exemplo, lá dos filhos do Eli, por exemplo. Aí teve que ter uma reforma e foi trocado ali o sacerdócio dele por do Samuel. Isso foi uma reforma que teve. Deus já estava cuidando ali também. Aí depois uma outra reforma muito relevante para nós é a reforma que Jesus fez. Ele reformou tudo e fez a nova aliança. É uma outra reforma. Então sempre Satanás ele entrou na igreja tentando descaracterizar. Desde o Jardim do Éden, Deus falou não coma. Ele foi lá e coma. Aí mudou a regra. Então sempre precisa ter uma reforma, né? Amém. 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 E concluindo, né? E por isso que precisa ler a Bíblia. Por isso é que precisa ler a Bíblia, para você perceber quando estão tentando te manipular.
né? O Satanás está tentando, de alguma maneira, tirar você da presença real do Senhor, daquilo e te colocar numa religião, numa religiosidade. Amém. Glória a Amém, Deus. Jesus. E por fim aqui, né, uma última consequência, que eu acho que vai bem dentro daquilo que o pastor comentou, houve uma retomada de algumas doutrinas, de alguns ensinos fundamentais, né? A gente Isso. colocou aqui com uma coluninha, mas a questão é que a gente vai ver que não são coisas extras, mas na verdade é um esforço para voltar à Bíblia. Isso. E para voltar aos ensinos fundamentais da Bíblia. Então, e são coisas muito simples, né? A gente consegue meio que resumir isso como os 5 somentes, os 5 solas. Que é somente a Escritura, Amém. que é da onde a gente tira, né, que todo o ensino vem da Bíblia, tudo aquilo que a gente aprende vem da Bíblia. Somente a fé, porque somente pela fé que a gente é salvo, né, como o Lutero falou, né, como o Lutero leu em Romanos, né, e a gente lê hoje, o justo viverá pela fé. Somente a graça, porque é pela graça que somos salvos, mediante a fé. Somente Cristo, porque é somente pelo sacrifício de Cristo que a gente alcança a salvação. Não existe salvação em nenhum outro. Amém. E glória somente a Deus, porque é Deus quem faz tudo isso. Então, não existe glória a pessoas, Amém. por mais importantes que elas tenham sido ou sejam. Não existe glória para instituições. Sim. Não importa quão grandiosas elas são. A glória é somente de Deus. Amém. E glória a gente dá somente a Ele. Amém, Jesus. A gente vai tentar, na semana que vem, tratar cada um desses pontos e daí a gente vai trazer Bíblia. Nós vamos... Exato. A ideia nossa vai ser mais ou menos essa para a semana que vem. Mas a gente já queria trazer cada um desses pontos para vocês pensarem um pouquinho ao longo dessa semana. Isso. Em como que cada um deles pode afetar a nossa vida hoje. Então, é exatamente isso. Como que esses fundamentos, como que essas ideias podem transformar a nossa vida hoje. Amém. Então, quando eu penso, né, que na minha vida com Deus, o ensino vem da Bíblia, ou seja, somente a Escritura. O que isso significa? Como que isso me afeta? Eu estava vendo um vídeo muito forte de um comediante, de um humorista ateu, que ele cita essa questão da leitura da Bíblia. E é interessante porque daí ele mesmo dá testemunho que muitos cristãos começam a ler a Bíblia depois do show dele. Porque é ele falando, mas... um cristão falando, né? Não, porque eu dedico minha vida para Jesus e tudo é para Ele, não sei o quê. E Ele me deixou um texto, um livro que é para eu saber como que eu tenho que viver, tudo que eu preciso saber tá ali. E daí ele pergunta, né? E aí, quantas vezes você já leu esse livro? Nenhuma. Mas como assim você não leu? Ele é tão importante para você, é tão bom para você. É o próprio Deus falando para você. Não, mas é muito difícil. Tem umas palavras difíceis. E isso é um humorista falando, né? E é claro, né? Ele fala em tom de deboche, mas é uma denúncia que está vindo de um descrente. É a pedra clamando, né? É a pedra clamando. Isso. Então... Amém. E assim os outros temas, né? O somente a fé, somente a graça, são coisas que também são muito importantes para a gente pensar hoje. Naquilo que a gente vive na nossa fé cristã. Será que a gente está colocando a nossa fé em outra pessoa, em outra coisa? Será que a gente acha que a gente é salvo por qualquer outra coisa? Será que a gente está acreditando em mérito para a salvação? Ou para o nosso relacionamento com Deus mesmo? Então, a gente gostaria, né? Que cada um pensasse um pouco sobre isso e semana que vem a gente vai conversar um pouco mais. Amém? Amém. Então, próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre esses pilares, sobre esses pontos da Reforma Protestante. Alguma dúvida, gente?
Foi uma aula bem histórica, né? Foi. Bem A aula é diferente. excelente, viu? Muito boa aula, muito Excelente boa aula, aula. ó. Gostei demais. Parabéns a vocês dois, viu? Muito ótimo mesmo. Foi bom, Excelente. glória a Deus, amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Amém, Jesus. Bom, então a gente já passou o calendário. Ah, é. Não abandonem a leitura diária, gente. Ah, é isso, é verdade. Pensem nesses pontos, nessas questões aí que a gente colocou. E eu acho que é isso, né? Agora é só fazer uma oração para terminar. Isso. Alguém gostaria de fazer essa oração? Se quiser também, não sei. Então, amém. Senhora? Oro. Amém. Então, vamos lá. Professora. Professora, ora. Ok. Bom, amém. Senhor, nós te louvamos pelo teu amor, porque o Senhor é bom e fiel, porque o Senhor sempre cuida de nós e o Senhor nos mostra isso. Obrigado, Senhor, por tudo que aconteceu. Obrigado porque o Senhor levantou essas pessoas que trouxeram esse sentimento de mudança, de uma nova história, uma nova compreensão daquilo que o Senhor quer. E que essa aula, Senhor, ela possa também servir como parâmetro sobre as nossas vidas. Que o Senhor nos ajude a realmente colocarmos as nossas vidas, entregarmos as nossas vidas ao Senhor. E também, né, colocando, Senhor, o nosso tempo ao teu serviço, né, para servir ao Senhor. Então, lendo a tua palavra, orando, que a leitura da tua palavra seja algo diário nas nossas vidas, que a gente faça sempre, que o Senhor nos ajude a termos perseverança nisso, a realmente lermos sempre em todo o lugar, porque não existe um lugar que a gente especial para a gente ler, mas todo lugar é um lugar para a gente ler a Bíblia. Então, que o Senhor nos ajude a sermos perseverantes nisso, a buscarmos o Senhor a tempo e fora de tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nem Jesus. Deus, Amém. aleluia. Obrigada, Aleluia. Jesus, pela vida dos nossos amados. Deus abençoe. Ô, Glória!